Vamos agora a Lima falar do Fluminense que estreia hoje, já em clima de decisão. Quem traz as informações é o repórter Marcelo Correge. Tudo bom, Correge? Boa tarde a você, bem-vindo. Oi, Rizek, boa tarde para você, boa tarde ao Jader, ao PC, à Ana e a todo mundo que acompanha o Seleção Sport TV. Estou aqui em frente ao hotel onde a delegação do Fluminense está concentrada na capital peruana, Lima, no bairro de Miraflores. Para quem conhece, é uma região muito agradável da capital peruana. E o time do Fluminense vai estrear contra uma equipe local, o Sporting Cristal, atual vice-líder do campeonato peruano, atrás do Aliança Lima, mas ali uma diferença muito pequena de pontos, ainda está no início da competição. O jogo no Estádio Nacional de Lima, mais de 40 mil ingressos vendidos, promessa de casa cheia para a partida de logo mais, com transmissão da TV Globo, Fluminense e Sporting Cristal. Esse jogo é pelo grupo D da Libertadores, que ontem já teve um resultado que deixou todo mundo aqui meio com o pé atrás, preocupado em relação à sequência da competição. Vitória do Strongest sobre a equipe do River Plate na altitude de La Paz. Isso reforça uma tese da comissão técnica do Fluminense, da direção também, de que a equipe tricolor precisa ir com tudo nesse jogo de hoje contra o Sporting Cristal, conseguir pontos fora de casa, de preferência 3 pontos, para ficar numa situação um pouco mais tranquila nesse grupo D, já que depois as outras partidas fora de casa serão contra o Strongest na altitude de 3.600 metros de La Paz, capital da Bolívia, e contra o River Plate no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Para conseguir essa vitória, o Fluminense vai precisar mudar um pouco o astral depois da derrota na primeira partida da final do Campeonato Carioca. O técnico Fernando Diniz tem um problema apenas para essa partida. O Martinelli, meio-campo do Fluminense, está com problema no músculo da coxa direita, então nem veio para Lima. E aí a substituição desse jogador ainda é uma incógnita. O treino que aconteceu aqui em Lima, do Fluminense, ontem, foi fechado para a imprensa lá no centro de treinamentos da Federação Peruana de Futebol. Até houve o acesso de jogadores de uma escolinha do Fluminense aqui em Lima. O Fluminense tem essa tradição de escolinhas de futebol espalhadas pelos países da América do Sul. Os meninos ali interagiram com os jogadores do Fluminense, com o Marcelo, que é um super craque, ídolo do futebol mundial, com o Germancano, que é uma referência nesse time do Fluminense. E aí, falando no Marcelo, existe sim a possibilidade de o Marcelo reestrear pelo Fluminense nessa partida. Mas eu diria que é uma possibilidade um pouco mais remota. A informação que eu tenho é que o Marcelo tem treinado apenas na lateral esquerda. Ele não tem treinado mais adiantado, como meio-campo, ou até como uma opção mais ofensiva, de repente, para entrar no lugar do Keno, que são possibilidades táticas desse elenco do Fluminense. Mas não, ele até agora vem treinando como lateral esquerdo. E aí ele fica como uma opção para caso o Alexander entre no meio-campo novamente, volte para a posição de origem dele no lugar do Martinelli e o Marcelo possa entrar ali na lateral esquerda. Também existe a possibilidade do Guga jogar invertido na lateral esquerda. Mas eu apostaria numa escalação com uma substituição simples no meio-campo, saindo o Martinelli e entrando o Felipe Melo, por exemplo, ou o Thiago Santos, volante que foi contratado ao Grêmio recentemente. E aí o Fernando Diniz faz aquele meio-campo com 2 volantes, o Felipe Melo ou o Thiago Santos, o André, o Paulo Henrique Ganso, e aí o tripé ofensivo com o John Arias pela direita, o Keno pela esquerda e o Germancano como referência de ataque. Sobre o Sporting Cristal, a gente tem falado durante a semana, é um time que é comandado pelo brasileiro Thiago Nunes, todos conhecem muito bem, super campeão com o Atlético Paranaense, passou pelo Corinthians e não foi tão bem assim. Ele tem tido bons resultados por aqui, está com essa classificação depois de muito tempo do Sporting Cristal para a fase de grupos, passou pelo Nacional do Paraguai na pré-Libertadores e pelo Huracan da Argentina também. Tem um time que joga de forma mais cadenciada, mas com jogadores tecnicamente bons. Tem o Marlos Brenner, que é um brasileiro no comando de ataque, o Inácio jogando na zaga, outro jogador brasileiro, o Toranza, que é um jogador uruguaio que pode ser perigoso também no meio-campo. Enfim, é uma equipe que vai oferecer dificuldade ao time do Fluminense nessa estreia na Libertadores. Mas, se os tricolores confiarem nas estatísticas, no que há de positivo na história da equipe na competição, na Conmebol Libertadores, aí vai uma estatística do bem. O Fluminense tem 8 participações na história dessa competição. E nessas 8, nunca perdeu na estreia. São 4 vitórias e 4 empates. A torcida do Fluminense torce para que isso continue
da mesma forma, de preferência com uma vitória nesse grupo tão difícil, o grupo D. Esse aqui é o hotel do Fluminense, como eu já falei para vocês, nesse momento, 12h07 aqui em Lima, né? A gente está 2 horas atrás do Brasil, os jogadores do Fluminense estão almoçando e a previsão é de que eles saiam do hotel em direção ao Estádio Nacional de Lima, 2h30 antes do início da partida, 7h30 horário local, 9h30 horário de Brasília, com a transmissão da TV Globo. Isaac. Obrigado, Correge. Um ótimo trabalho para você, meu amigo. Grande abraço, até a próxima. Então, pelas informações do Correge,